Glória a Deus, aleluia, santa paz no Senhor Jesus Cristo, motivo de muita honra estar aqui hoje. O Senhor seja louvado, Cordeiro de Deus, santo é o Senhor. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é misericordioso, amém? Eu vim lhe desejar uma ótima sexta-feira, que Deus proteja os seus caminhos, na ida e na volta. Cada dia mais Ele venha na sua vida tomando providência para aquilo que você tem um propósito com Ele. Não adianta nós fugir daquilo que nós temos um destino a ser selado, irmão. Muitas vezes você se pergunta, que você fala e critica, fala: Senhor, eu vou morrer assim, será que eu vou morrer desse jeito? Muitos falam também: eu sou assim, ninguém vai me mudar. Então mesmo você põe o seu fim, o seu propósito, mas Deus te está falando hoje que é diferente. O que Ele tem para você é totalmente diferente, amém, irmão? É totalmente. Ele veio sim para te dar vida, não para te trazer a morte, porque o Senhor é Deus dos vivos, não dos mortos. Então o Senhor vai falar justamente aqui para mim, para você hoje, sobre a importância, irmão, de nós acordar sobre o que está acontecendo neste mundo e despertar dessa vida de mortos que nós estamos vivendo. Sem a palavra de Deus nós somos mortos, irmão. A palavra edifica, ela é viva. Santo é o nome do Senhor. Então eu preciso cada dia mais se entregar a Deus de todo o meu coração, guardar o seu mandamento, para que Deus venha me abençoar, para Deus venha me transformar, para Deus Ele venha me dar aquilo que Ele veio me dar através da obra do Senhor e daquele que enviou Ele, que é o nosso Deus glorioso, Pai, Senhor dos Exércitos. Amém, irmão? Então nós temos que crer no Senhor Jesus, nós temos que largar a nossa vontade, os nossos desejos, o nosso andar, o nosso pensar e seguir sim o conselho do justo, o conselho de Deus, a sabedoria do Deus Pai. Muitas vezes nós se criticamos porque não está acontecendo isso. A partir do momento que eu aceitei Jesus como meu Salvador, todos esperam que a vida vai ser um mar de rosa, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: nós enxergamos aquilo que nós não via, irmão. Ele está mostrando que a sua vida, mesmo com Deus, ela vai te dar força, direção para que você venha continuar a caminhar. Mas quando você está neste mundo, você não enxerga. Você vai passando entre espinhos, pisando entre pedras, tropeçando. E mesmo assim você vai chegar onde o seu propósito, mas vai ser demorado. Mas com Deus você vai passo a passo, pisando e se fortalecendo e não caindo, não se desviando, porque o Senhor Ele é fiel, Ele põe os seus passos sobre a rocha. Amém, irmão? Nós temos que ter uma comunhão com o Senhor, nós temos que meditar nessa palavra de dia e de noite, para que nós não venhamos se desfocar da presença de Deus. Muitos nesse exato momento não praticam a palavra de Deus na sua casa, nem no seu trabalho, ou aqui até dentro da igreja. Ele vem com o pensamento de esperar que tudo que sai da boca de alguém. Mas muitas vezes o Senhor Ele quer falar contigo através dessa palavra, porque Ele já entregou o seu filho. E o seu filho é a graça que nos basta. Mas Ele está dando direção para que nós, através dessa palavra, venhamos entrar em comunhão com Cristo. Eu falo para mim e para você: o Senhor está voltando. Não é de hoje que você ouve isso. Mas, irmão, um dia, tudo, você pode perceber que tem um começo, tem um fim. Se Deus fez o mundo, Ele começou, Ele fez o mundo, Ele vai terminar. Então tudo tem um fim. Tudo vai passar, o céu e a terra vai passar, menos a palavra do Senhor. Mas aqueles que não têm o Senhor como seu Deus, como o seu Salvador, ele vai passar para a vida de sofrimento. Então eu preciso entender a importância de eu ter o Senhor como Salvador. Eu tenho que ter a importância que eu venha me entregar, para que eu não venha negar o Senhor. O título dessa palavra, ele vem a negação de Pedro. Pedro já errou. Nós não precisamos também negar Cristo, porque nós já erramos. Mas nós estamos na presença de Deus, nós precisamos vigiar e orar. Nós temos exemplos já. Nós temos exemplos que o Senhor deixou, que Ele fez aos homens, os discípulos, se tornarem santos. E isso Ele está fazendo comigo e com você. E hoje nós temos a autoridade de filho, quando nós aceitamos de todo o coração o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso entender que eu estou neste mundo para fazer
pregar o evangelho e de pregar o evangelho em todos os lugares, amar o meu próximo como a mim mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e meu próximo, eu me amo, eu amo meu próximo, eu vou fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é amar o meu próximo. Se eu amo meu próximo, eu vou evangelizar, eu vou como se fala, eu vou me santificar, eu vou cada dia mais me santificar na presença do Senhor. Eu vou cada dia mais procurar andar nos caminhos retos, para que os meus irmãos da fé me vejam como exemplo, como eu vi os discípulos e o Senhor Jesus Cristo. Eu não posso ter uma conduta mal aos olhos de Deus, sabendo que a presença de Deus está aqui comigo. Porque se eu negar Deus agora, é a mesma coisa é a minha condenação, é a minha alma que está em jogo. Porque o Senhor já me deu a presença dele, ele já morreu por mim, ele se fez carne como se fez por discípulo. A partir do momento, se Pedro, ele negou antes do Senhor morrer pelos nossos pecados, mas se Pedro nega ele depois que Jesus morreu, aí não tem salvação. E isso que o Senhor está falando para mim, nós não devemos negar o Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo já morreu pelo nosso pecado. Então nós não devemos motivo de nós negar o Senhor, sim aceitar Ele, porque senão, da forma que a salvação vem, a condenação também vem. Então, irmão, então ele diz assim na palavra do Senhor, assim, ó, em Lucas, capítulo 22, versículo 30 e no versículo 40, ele fala assim: e quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entraste em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e apontou-se de joelho e orava, dizendo: Pai, queres passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, irmão, quando o Senhor veio falar aqui, orar e vigiar, era para quando você, a partir do momento que está na presença dele, você tenha a comunhão e o fortalecimento do Senhor Jesus Cristo, de você enfrentar a sua vida dia após dia, para que você não venha cair em tentação, para que você não venha pecar na presença do Senhor, para que aquela condenação não venha sobre você. Então eu tenho que entender a capacidade, eu tenho que ter a capacidade de reconhecer que eu estou perante o Senhor todo o tempo. E eu tenho que orar e vigiar, porque o Senhor está sempre trabalhando por nós, como Ele trabalhou aqui. Ele rogou por nós, rogou por Ele, e hoje Ele roga por mim e por você. Mas Deus nos chamou para nos espalhar o Evangelho, fazer a vontade dEle, para que nós viemos vigiar e orar, para que nós viemos se fortalecer na presença do Senhor, para que a condenação dos nossos pecados, através da tentação na presença de Cristo, ela não venha se transformar em condenação, porque eu tenho um Deus por mim, e se eu não vigio e não oro como Ele também faz, eu estou negando Ele, estou trocando Ele pela a minha vontade, e não é a nossa vontade, é a vontade do Deus vivo, como Ele diz aqui: Senhor, se fosse Senhor, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a vontade, mas a tua, a minha vontade. Então, se referimos a mim, para você, né? Mas nós devemos, irmão, agora beber o cálice e o pão, e comer o pão, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos orar e vigiar. Como eu vou vigiar? Eu vou sempre orar e meditar nessa palavra todos os dias da minha vida, guardar no meu coração, como Davi guardou, os mandamentos do Senhor, para que eu não entre no caminho da injustiça, mas sim no caminho reto da justiça do Senhor. Mas agora que estamos aqui, nós se arrependemos, nós cremos no Senhor, se batizamos, nós temos que procurar sempre andar no caminho do Senhor, para que a palavra da salvação ela venha a ser eficaz. Mas nós temos um advogado, nós temos um Senhor, um Salvador, que venha nos fortalecendo. Não deixamos que nós venhamos tropeçar em pedra, mas o Senhor vem fazendo tudo isso para mim e para você. Mas você tem que fazer a sua parte, de só orar e vigiar, irmão. O maior Ele está fazendo é não deixar você tropeçar, porque quantas vezes você tropeçou, irmão, neste mundo, caiu, quebrou a cara, o queixo, não só tropeçou, como caiu, quebrou a cara, quebrou o queixo, quebrou o braço, e hoje o Senhor está falando para mim, para você: eu estou fazendo aquilo que eu era para, aquilo que você não conseguia fazer, agora o que você pode fazer, vai
nessa força que você vai conseguir. Então eu preciso de mim, saber que o que eu quero com o Senhor Jesus Cristo, o que eu quero com Deus, qual é a minha vontade de eu dormir e ficar neste mundo, ou eu viver e orar e vigiar para que eu não caia em tentação. Porque até isso o Senhor nos protege e o Senhor nos livra. Então cabe de nós, irmão, cada dia mais, se meditar, se entregar na presença de Deus. Não importa quem começou agora ou quem já tem muito tempo, porque nós não devemos se desviar da palavra de Deus. Você viu que ele se no final da velhice dele se desviou pelo amor aos filhos mais do que a Deus. Então o Senhor está falando para mim, não importa qual é a sua idade, a partir do momento que você está na presença de Deus, se entregou, se batizou, o Senhor te recebeu como o seu filho, o seu discípulo, o seu profeta, o seu membro e como seu congregante na igreja, você tem que orar e vigiar para que isso não aconteça, para que a sua bênção e a sua salvação ela não se perca, e o mais principal, você não perca o Senhor Jesus Cristo, entendeu? Então a palavra de hoje vem nessa, né, irmão? E quando chegou naquele lugar, disse, ora para que não estreje em tentações. O Senhor está falando para mim, você ora, irmão. Ora de dia, ora de noite, ora a hora que você se sentir fraco. Não se deixa desfalecer. O Senhor deixou só isso para nós fazer e muitos ainda não querem fazer. Muitos não querem ter esse compromisso. Ele não quer sair do acomodismo, ele quer orar só dentro da igreja, ele não pratica a oração, ele não pratica ler a Bíblia, ele quer que todo tempo o Senhor venha através sempre da boca de alguém, ou que o Senhor muitas vezes quer que desça do céu para falar contigo. Mas o Senhor, ele é fiel. Ele usa as pessoas para te dar a resposta. Ele capacita as pessoas para te dar a resposta, como me capacitou para trazer essa palavra. O Senhor que revelou para mim aqui, não fui eu. Eu entreguei a palavra do Senhor, Ele está me revelando que nós temos que vigiar. Não importa, igual eu disse, se você começou agora, a partir do momento que você entrega e se batiza e crê, você tem que orar e vigiar. Porque você está na presença de Deus. E se você peca e cai em tentação na presença de Deus, aí você perde a sua salvação. Porque o Senhor está te convidando, trabalhais comigo, trabalhais para mim. Eu trabalhei para o meu Senhor, como diz aquele hino da harpa. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Então o Senhor te chamou para trabalhar com Ele, para ser amigo dEle, para ser companheiro dEle, parceiro de obra do nosso Deus. Então, irmão, foque nessa palavra. O Senhor é o nosso pastor, Ele não nos falta. Então nós que desejamos desejar, nós que não desejamos a desejar, não é? Então o Senhor, Ele é fiel. Larga deste mundo, acorda. O que você tem neste mundo? Irmão, as coisas deste mundo é lascívia, é prostituição, é mentira. Aonde a prostituição, irmão, ela está reinando. Você liga um jornal hoje, você assistia conteúdo que interessava você e a sua família, mas infelizmente o que manda é a prostituição, o adultério. Você e sua família, se você ligar, você está sendo quase, porque você não é, quase obrigado a compartilhar as coisas deste mundo. Imoralidade, o que prevalece é a imoralidade. Ela já está na rede social, ela está na televisão, ela está dentro da igreja, ela está nas famílias. Então, irmão, nós não podemos deixar que isso aconteça. Por isso que o Senhor fala, vigiai e orai, irmão. Eu vou vigiar o que eu estou assistindo, eu vou vigiar o que eu estou vendo e eu vou orar para que eu não caia em tentação. Do jeito que essa palavra está entrando na sua vida, ela está te abençoando. Mas aquilo que você assiste, que tem prostituição, fofoca, coisas imundas, malícia, morte, ela entra na sua vida, ela vem com maldição. Então você tem que vigiar e orar, porque você, a partir de hoje, está na presença de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes eu estou aqui em casa, sempre eu assisto ao programa aquilo que nos agrada, coisas que muitas vezes que é uma culinária, né, sobre medicina, né, filmes evangélicos, mas muitos nós temos que vigiar que ele não tenha prostituição onde envolve beijos, sensualidade, corpos à mostra, porque, irmão, pra que tem isso ali? Pra que, irmão? Nós não devemos ser porta de pecado.
Muitas vezes as televisões elas são a principal rede social de porta de pecado. Quantas vezes hoje as pessoas usam o corpo para ganhar curtidas, usam coisas malignas para ser famoso. Pessoas se gabam da doença do outro. Ele se aproveita da pessoa que está necessitado para se vangloriar em fama. Mas irmão, vigie, ore. Não seja como os encarnecedores, não seja como os pecadores, os ímpios, que você vai sentar na mesa do encarnecedor, aonde para eles está e ter as coisas. Eles humilham as pessoas. Ele não adianta só porque muitos estão na rua, pobres, estão ali falidos, estão ali doentes, são coitadinhos não, irmão. Não são. Não é, ninguém é inocente, desde o pobre ao rico, não são inocentes. Mas vê se muitos, os pobres, se fossem todos coitados, eles estavam na igreja buscando a Deus. Porque Deus veio para os espíritos de aqueles que é pobre de espírito e para os pobres e para os doentes. Mas vê se o pobre, ele fica na rua, mas ele não quer estar na igreja. Então, irmão, nós devemos orar por eles, que Deus vai lá e faz a obra. Não nós querer fazer só para querer agradar o homem. Nós devemos ajudar os necessitados, sim. Nós devemos orar por eles, ajudar, dar de comer, dar de vestir, dar de calçar e falar de Deus. Entendeu, irmão? Porque muitas vezes ele está naquela situação porque ele mesmo se colocou e ele mesmo quer permanecer lá. Porque a palavra do Senhor, ela liberta. Tanto o homem sanguinário, ela liberta qualquer um que o Senhor quer. Amém, irmão? Essa palavra que você tem e medite com Deus. O Senhor, ele veio aqui para que você não venha negar ele como Pedro negou. Mas Pedro teve uma chance, porque o Senhor falou assim: Pedro, eu estou te rogando por ti, porque o Satanás está peneirando a tua alma para o nosso Deus, para o meu Pai. Mas por ti eu roguei e o Senhor te perdoou. Glória a Deus. Então não vacile, irmão, porque Pedro negou antes de Jesus morrer. Então Jesus tinha um propósito na vida dele, mas agora Jesus já morreu por mim e por você. Não vacile na presença de Deus, porque se você vacilar, irmão, o diabo ele fica te peneirando dia e noite na presença de Deus, com a permissão dele para te levar à tua vida, porque ele vê, ele planeja e ele vê aquilo que você ainda almeja dentro do seu coração, a murmura, a lasciva, o egoísmo, o coração duro, né? A raiva, o não perdoou. Mas o Senhor, ele está te dando uma oportunidade, vigia e ora, para que você não caia em tentação, para que a condenação eterna não seja o final trágico da sua vida. Amém, irmão? Eu espero que você receba essas palavras. O Senhor é bom, é misericordioso. O Senhor te ama da minha parte também, porque o Senhor fala mais o teu próximo e o teu inimigo como a ti mesmo. Amém, irmão? E eu amo vocês e todos aqueles que fizeram mal, porque eu também já fiz mal para alguém e eu quero ser amado, porque eu quero ser filho do Senhor Jesus Cristo, perdoar e ser perdoado. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu vou orar ao Pai Nosso para que Deus te dê a misericórdia e tudo aquilo que você precisa. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença, Senhor, que esta palavra não veio de mim, veio do Senhor, porque o Senhor é que faz a obra. O Senhor diz que não andeis ansiosos naquilo que vão falar, mas porque sim o Espírito Santo revela na última hora. Então, meu Pai, o Senhor revelou, e eu vou orar aqui, meu Pai, a oração perfeita, porque o Senhor diz: pedis, pedis e não recebeis, porque orais maus. Então, meu Pai, eu vou orar aqui, que o Senhor me concedeu com a tua autoridade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos dos nossos irmãos. Não nos deixe cair em tentação, mas livrares do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite, uma paz de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te proteja, te dê a oportunidade para que você se arrependa enquanto é tempo. Busque uma igreja mais próxima, que o Senhor ele vai te mostrar aonde você vai congregar. Amém, irmão? Glória a Deus.